A gente vive um período de, podemos dizer, crise de masculinidade na nossa sociedade, né? Uma crise de masculinidade onde os homens, de maneira geral, até mesmo dentro da igreja, não entendem mais o seu papel, não entendem mais a sua função, não entendem o chamado de Deus nas Escrituras para uma masculinidade madura, uma masculinidade sadia, uma masculinidade que serve. E isso se dá, nós podemos dizer, por basicamente dois motivos. O primeiro, e mais importante, é o abandono do ensino sobre masculinidade bíblica nos púlpitos das igrejas cristãs em geral. A cristandade em geral não conhece mais esse conceito, é um conceito que se tem perdido ao longo do tempo. Nossos pregadores, de maneira geral, não falam acerca do assunto. E a falta de orientação bíblica, quando a gente deixa de lembrar do que a palavra de Deus fala acerca de determinado assunto, a nossa tendência é se desviar daquela verdade bíblica. Por quê? Lembre-se que nós somos seres caídos, certo? Quando ocorreu a queda, a humanidade caiu, o pecado contaminou a nossa natureza e a tendência natural do homem é se desviar da verdade de Deus. Okay? Essa é a nossa tendência natural. Quando nós não somos, pelo Espírito Santo, exortados nas verdades bíblicas, a nossa tendência natural é se desviar da sua palavra. Essa é uma constante que nós vemos nas Escrituras, por exemplo. Veja que quando Moisés e depois Josué passaram, né, e o povo de Israel passou a ser governado por juízes, o povo deixou de lembrar da lei de Deus, da lei que o Senhor havia dado, das orientações dos mandados eternos. O resultado disso é que cada um fazia aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. É exatamente isso que diz o livro de Juízes. E isso esqueceram, né, da palavra de Deus. Palavra essa, né, na lei divina do Antigo Testamento, na boca de Moisés, o Senhor Deus já havia orientado. Olha, vocês pais, está lá em Deuteronômio 6 e também no capítulo 11. Vós pais, lembre-se aos vossos filhos dessas palavras que eu vos tenho falado, quando sentares com ele na mesa, quando andar com eles no caminho, quando colocá-los para dormir. Ou seja, a orientação divina era que diariamente se lembrassem daquilo que o Senhor Deus havia ordenado. Por isso que o salmista fala no capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando a gente se esquece de meditar nas verdades de Deus, seja em qualquer assunto, a nossa tendência é sempre se desviar delas. Isso também nós percebemos que acontece depois, posteriormente em Israel já reinado, né? Quando no reinado de Salomão, Salomão vai após outros deuses, o povo vai juntamente com ele, e os reis que o sucedem, em sua maioria, são também fiéis a Deus e não lembram ao povo de guardar a palavra de Deus. Com isso, o povo, esquecendo-se da palavra de Deus, se desviam de Deus e vão após outros deuses, porque essa é, lembre-se, a tendência natural da nossa natureza caída, correto? Então, a primeira razão, né, de haver essa crise de masculinidade, nós podemos dizer enfaticamente, é o abandono desse assunto nos nossos púlpitos. Uma vez que você abandona isso dos púlpitos, e uma vez que você entende que a igreja ela tem um papel social, moralizador na sociedade, quando a igreja deixa de ocupar esse lugar e deixa de ocupar essa função, outras coisas vão tentar ocupar o lugar que ficou esvaziado. Perceba que até décadas atrás, mesmo famílias não cristãs, elas conseguiam passar valores cristãos, por assim dizer, aos seus filhos. Por quê? Porque na sociedade estavam enraizados esses valores. Então, mesmo um pai não cristão, ele conseguia passar para o seu filho homem, por exemplo, quais eram as etapas e quais as responsabilidades que ele tinha que cumprir para uma masculinidade sadia, para uma masculinidade correta, né? Os meninos sabiam, nas gerações passadas, eles cresciam sabendo, podemos assim dizer, o que é que eles tinham que fazer para poderem se tornar homens. Né? Uma vez que os valores cristãos na nossa sociedade vêm sendo dilapidados e subvertidos, esses valores, uma vez retirados, precisam ser ocupados por outra coisa. Porque o coração do homem sempre procura algo para o qual se prostrar. Quando não é a palavra de Deus, vai colocar outra coisa no lugar de Deus. Essa é a essência da idolatria, certo? O que acontece é que uma vez você tira os valores cristãos de um determinado assunto, outras coisas vão ocupar o lugar, como, por exemplo, ideologias que são essencialmente contrárias à palavra de Deus. Um exemplo é o próprio feminismo, que, embora afete mais diretamente as mulheres, o feminismo, nós podemos dizer que, de certo modo, também afetam os homens. Afetaram não somente aqueles que eram alvo, as mulheres, mas afetaram os homens numa espécie de feminização. Nós nunca vimos uma feminização desse tamanho, uma feminização sem precedentes da masculinidade na nossa sociedade. Quando o homem não é feminizado, de certo modo, ele se torna, perdoe até a força da expressão, frouxo. Né? Nós nunca vimos tanto homem frouxo na história do mundo, como na nossa sociedade. O que seria esse homem frouxo? É aquele homem que ele até quer ter os privilégios, mas sem assumir as responsabilidades de ser um homem. Então, por exemplo, nós vemos hoje mesmo de moleque, verdadeiros meninos com barba, certo? Não apenas assim dizer, de 20, 23, 25, 30 anos de idade, que
basicamente se continuam imaturos, querendo os privilégios de homem, como por exemplo ter uma mulher, mas sem assumir as responsabilidades de ter uma mulher, por exemplo. Ou querendo ter os privilégios que sejam no homem numa sociedade, mas sem assumir as responsabilidades que é ser um homem na sociedade. E isso, em grande parte, como nós podemos ver, ocorreu por quê? Porque os valores cristãos foram minados na sociedade, dado o abandono da igreja dessa verdade bíblica sobre masculinidade. Uma vez que a igreja abandona essa pregação, uma vez que esse conceito é abandonado pela igreja, a sociedade sente impacto e nós vemos na sociedade essa perda, esse esvaziamento do sentido do que é uma masculinidade que agrada a Deus e que é segundo o seu coração. E daí nós vemos, nós lidamos com a seguinte pergunta: que valores foram esses? Ou que caminhos, que etapas são essas que os rapazes antigamente sabiam que tinham que cumprir e que hoje em dia os homens já não sabem mais? E por isso que os rapazes já não conseguem mais entender qual é o seu papel enquanto homens. Que valores são esses? Bom, as escrituras apresentam basicamente 3 etapas, ou 3 valores, ou 3 responsabilidades que todo rapaz deve cumprir para poder dizer que é um homem de verdade. Quais são esses 3 requisitos básicos, nós podemos dizer? Primeiro, né, as escrituras apontam para a necessidade de ter uma liderança bíblica. Que liderança bíblica é essa? Como a Michelle colocou, ela é uma liderança que é sacrificial e é uma liderança servil. Eu vou explorar daqui a pouco melhor esse assunto. Um segundo requisito que é exigido dos rapazes é que eles tenham uma proteção cuidadora, certo? E quando tem proteção cuidadora, não é apenas numa futura esposa, é uma proteção cuidadora com quem estiver debaixo do seu cuidado. Isso inclui, de certo modo, até a sociedade em geral. O terceiro requisito, que as escrituras também apontam, é a capacidade de provisão. É a sua independência. Não estou falando aqui de riqueza, não estou falando aqui de você ter luxo, nem nada do tipo, mas ter a capacidade, sim, de você se prover e ser independente do seu pai e de sua mãe. Onde é que está baseado esses 3 requisitos que as escrituras apresentam para um rapaz cumprir e se tornar um homem de verdade segundo o coração de Deus? Bom, lá em 1 Coríntios capítulo 11, se vocês já tiveram a curiosidade de ler, fala acerca do papel do homem enquanto cabeça do lar, certo? Lá o apóstolo Paulo estabelece que o homem é como a cabeça, né, da mulher, a mulher ali estando debaixo da liderança do marido. Entretanto, não é uma liderança, podemos assim dizer, ditatorial, uma liderança em que ele, de algum modo, oprimirá a mulher, que ele se sinta melhor do que a mulher por causa disso, de maneira alguma. Lembre-se que na criação, Deus tirou a mulher de onde? De um osso da cabeça ou de um osso do pé do homem? Não. Não tirou da cabeça por quê? Para que ela não se sinta superior a ele. Mas também não tirou do pé para que ele não a pise nem se sinta superior a ela. Ele tirou a mulher da costela, do lado, justamente por quê? Porque são companheiros, né? São auxiliadores. Então ela está do seu lado como a sua costela, podemos assim dizer. Então ela não é inferior nem é superior. Eles são iguais em valor diante de Deus, são iguais em dignidade, porém, como a Michelle colocou, com papéis diferentes. Deus estabeleceu papéis diferentes. E é preciso entender aqui que não há vergonha alguma em uma mulher cristã exercer uma submissão bíblica quando ela entende o que significa a submissão. Vamos entender o que significa masculinidade e feminilidade à luz da palavra de Deus. Ou melhor, o que significa liderança e submissão. A liderança e a submissão, elas não são coisas criadas, tá bom? Elas são coisas que sempre existiram. Sempre existiram onde? Sempre existiram no caráter eterno de Deus. Vocês sabem que o nosso Deus não é criado. O nosso Deus não é originado. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. As escrituras dizem que de eternidade em eternidade ele é Deus. Está lá no Salmo 90. Então, de eternidades passadas a eternidades futuras, ele é Deus. Apocalipse 1 vai dizer o quê? Vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Então, ele sempre existiu. E se ele sempre existiu, o seu caráter eterno também é autoexistente. Sempre existiu com ele. E dentro do caráter eterno de Deus, existe desde sempre a liderança e a submissão. Como? Nós sabemos que o nosso Deus é trino, correto? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais entre si. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em valor, em majestade, em poder, em glória. São exatamente a mesma coisa. Entretanto, eles possuem papéis distintos na dinâmica da Trindade. Espontaneamente, Pai lidera Filho e Espírito Santo. E Filho e Espírito Santo, mesmo sendo iguais ao Pai, escolhem se sujeitar à liderança dele. Percebam que desde a eternidade passada, no caráter trino do Deus cristão, né, que nós entendemos que não é um Deus trino, liderança e submissão sempre existiram, com o Pai liderando o Filho e o Espírito Santo, Filho e o Espírito Santo se sujeitando ao Pai. Quando Deus cria a masculinidade e a feminilidade, Deus determina que a masculinidade seria responsável por representar o caráter da liderança de Deus Pai. Enquanto a feminilidade, Deus define que representaria, né, seria dada a missão de representar a submissão do Deus Filho e do Deus Espírito Santo ao Deus Pai. Quando você entende isso,
que Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, porém com papéis distintos, a mesma coisa você transporta para a masculinidade e feminilidade. São iguais. Ninguém é superior ao outro, ninguém é mais digno do que o outro, ninguém é melhor do que o outro. Porém, Deus planejou que possuíssem papéis distintos. A liderança, voltando aqui mais ao assunto da masculinidade, ela é entendida como sacrificial e como servil, de acordo com o que o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios 5. Se vocês tiverem a curiosidade de ler em Efésios 5, ele fala, antes de tocar nos assuntos sobre deveres domésticos, ele fala sobre a sujeição mútua. Ele fala primeiro, sujeitai-vos uns aos outros. Eu não vou lembrar aqui de cabeça qual versículo, mas ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, que dá a entender que homens e mulheres também se sujeitam mutuamente, tá bem? E em seguida, depois de falar que um se sujeita aos outros, ele vai falar sobre, no casamento, o marido exercer uma liderança sobre a mulher se sujeitar ao seu marido. Entretanto, quando ele fala da liderança masculina, ele compara essa liderança à liderança de Cristo. Aí vem a pergunta, Cristo, quando lidera a igreja, ele lidera de maneira danosa para a igreja? De maneira alguma. Nosso Jesus, que nos lidera, o nosso líder, ele nos liderou ao ponto de se sacrificar no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Então é um sacrifício, é um líder que se sacrifica, é um líder que serve. É um líder que serve ao ponto até mesmo de se curvar e lavar os pés dos discípulos. Todo mundo conhece essa passagem, né? Em que Jesus se curva e lava os pés dos seus próprios discípulos. É um líder que serve. Portanto, a liderança, segundo Paulo, estabelecida em Efésios 5, que o homem deve exercer, não é uma liderança autoritária, é uma liderança como a de Cristo, é aquela liderança que se ajoelha e até mesmo lava os pés da esposa, podemos assim dizer. É aquela liderança que coloca a si próprio em risco para se sacrificar, ao invés de permitir um dano à esposa. Percebe? Veja que mais adiante ele fala que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. Quem cuida da sua esposa, né, é como se estivesse cuidando do seu próprio corpo. Percebe? Então essa liderança que é exigida do homem. Esse é o primeiro requisito que muitos de nós temos esquecido de procurar cumprir antes de pensar em ser homem de verdade e assumir a responsabilidade sobre uma mulher, por exemplo. Primeiro a gente tem que cumprir nossos deveres para poder depois ter alguns direitos ou privilégios que somente homens deveriam ter. Em segundo lugar, nós temos o aspecto da proteção, né? Uma proteção cuidadora. Proteção cuidadora nós vemos, por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 3, quando o apóstolo Pedro fala que o marido deve dar honra à mulher como vaso mais frágil. Jamais deve levantar a mão para agredi-la, jamais deve levantar a mão para espancá-la, para batê-la, muito pelo contrário. Se ela é um vaso frágil, entende-se no nível físico, né? Então ele vai usar a sua força física superior não para agredir, não para espancá-la, mas sim para cuidar dela, correto? Ou seja, para protegê-la. Sua força física é maior para proteger a sua mulher, que geralmente é fisicamente mais frágil. A mesma coisa no nível emocional. No nível emocional, ele vai evitar usar palavras muito duras, por exemplo, para, de repente, a sua mulher ser quebrantada. Às vezes, uma palavra mal colocada é pior do que um tapa, concorda? Às vezes, uma palavra mal dirigida, ela acaba lhe machucando mais do que um tapa que alguém poderia ter lhe dado. E, às vezes, homens, não entendendo a maneira como exercer sua liderança, eles fazem um mau uso dela, colocando palavra de uma maneira errônea e acabam quebrantando o coração da esposa, que é frágil, ela é geralmente emocionalmente mais frágil, de uma forma que ele, espancando, não faria tão mal quanto a palavra mal colocada naquele contexto, entende? Então, o segundo requisito que nós homens precisamos entender, e que isso precisa ser resgatado em nossos púlpitos e de pais para filhos nas suas casas, é que o homem também tem a missão de ser protetor, né? Fiel, cuidador, o que significa honrar a mulher na sua fragilidade, entendendo que a sua força física ou emocional superior foi dada de maneira maior, não como alguém que é melhor, mas sim como alguém que deve usar isso em serviço do seu próximo, no caso da sua mulher, no caso de um casamento. E por fim, por último, né, tem a questão da provisão. Nós vemos hoje em dia muitos moleques, né, que às vezes, com todo respeito, não tem um pau para dar no gato, né, mas que já querem ter o privilégio de uma mulher. Observe que quando Deus estabeleceu o casamento, ele disse assim, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá a uma mulher. Duas coisas a observar aqui. Primeiro, quem é que deixa o pai e a mãe? É um moleque? É um menino? É qualquer um? Não. Quem deixa pai e mãe é um homem. Então, um homem deixa o pai e a mãe. E deixar o pai e a mãe significa o quê? Independência. Não é riqueza, tá bom? Não é você ter todo luxo, mas você ter capacidade de se prover. Ora, se você não tem capacidade nem de se prover, como você quer ter direito, por exemplo, a uma mulher? Não que a mulher não possa ajudar com a provisão, não há nenhuma proibição bíblica disso, tá? A mulher pode ajudar na provisão do lar, desde que também ela não esqueça a missão que Deus estabeleceu enquanto mãe, esposa e cuidadora do lar, como está lá em Tito capítulo 2. Mas a mulher pode até auxiliar o marido nisso, né? Tendo essas missões reservadas e guardadas, o coração colocado naquilo que é prioritário. Entretanto, a missão e a responsabilidade do peso da provisão foi colocado sobre as costas do homem desde a queda.
Olha que Deus não olhou para a mulher e disse, olha, com o suor do teu rosto tu trabalharás com o teu pão. Não, ele olhou para o homem e falou, com o suor do teu rosto tu plantarás, colherás e comerás o teu pão. Então ele colocou sobre o homem esse peso da responsabilidade e da provisão. Mas muitos homens hoje em dia, ou moleques, melhor dizendo, mesmo sem ter esse caráter de provedor, né, eles querem ter direito à mulher, sem ter esses requisitos, não só esse terceiro, mas esses últimos que eu falei, como algo indispensável e mesmo assim podendo ter direito à mulher. E eu quero deixar aqui bem claro uma coisa para as mulheres, que em parte vocês são culpadas disso. Vocês são culpadas quando se permitem possuir por meninos em vez de homens, certo? Vocês são culpadas quando o homem não cumpre esses requisitos, quando ele não é um líder espiritual, quando ele não é um protetor e quando ele não é um provedor e ainda assim vocês se entregam a eles. A mensagem que vocês passam para ele é essa: olha, vocês não precisam se tornar homens para ter direito a mim. Você pode ser um menino e ainda assim vai ter direito a mim. Percebe como, em parte, as mulheres hoje em dia, né, são culpadas por esse abandono da masculinidade bíblica, né, que infelizmente acontece na nossa cultura. Então nós precisamos resgatar esses conceitos, né, os conceitos básicos do que é ser um homem à luz da palavra de Deus. Essa é a introdução que eu gostaria de dar sobre esse tema. Tudo que eu falei foi somente um panorama geral, né, foi uma introdução geral, e que tenho certeza que precisa ser aprofundado para uma compreensão melhor do assunto. Para isso, eu vou recomendar primeiro aqui esse livro Homens de Verdade, né, de Richard Phillips, é o Chamado de Deus para a Masculinidade, publicado pela editora Fiel. É uma espécie de mini manual de masculinidade bíblica. Aqui o autor ele vai falar em duas partes, né? Primeiro sobre como nós entendemos nosso chamado enquanto homens, e isso está dividido em 5 capítulos. Depois ele vai falar como viver esse chamado, que é dividido em 8 capítulos. É uma recomendação de literatura excelente, que os homens que estão aqui assistindo podem ler, e tenho certeza que será muito edificante para vocês. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa mensagem de resgate, né, dessa masculinidade, e instigá-los a estudar mais o assunto e passar adiante, porque é uma coisa que é muito importante. A gente não pode guardar aquilo que a gente aprende de Deus para nós mesmos. Um passa para 10, esse 10 cada um vai passando para outros 10, daqui a pouco a gente vê um cenário, quem sabe, diferente, no mínimo, em nosso contexto, podemos assim dizer, de igreja, e quem sabe, né, com fé em Jesus Cristo, um avivamento na nossa sociedade, no nosso país, onde a igreja, os cristãos, assumem um papel de protagonismo. Não no sentido de forçar princípios religiosos no Estado, porque a gente precisa ter essa noção de separação entre igreja e Estado muito bem definida, mas no sentido de ter princípios norteadores da moralidade na sociedade, que até mesmo implica, né, na maneira como o Estado se organiza. Veja que a nossa Constituição ela começa falando sobre Deus, mas você vê que a nossa sociedade ela é construída sobre pilares judaico-cristãos, que infelizmente estão sendo dilapidados, e compete aos cristãos nesse momento se erguerem, se levantarem com a Bíblia nas mãos e buscarem resgatar esses pilares tão fundamentais na nossa sociedade, tanto na feminilidade, como na masculinidade, como em diversos outros assuntos.